87 FM. A manhã mais animada do seu rádio. Manhã Livre. 10 horas e 37 minutos. 10h37 é o Manhã Livre aqui na sua comunitária, levando o melhor da música nacional e internacional, além de serviços de utilidade pública. A gente acabou de ouvir aí John Rivers, Respect, e esse é o som da Evinha, Pigmalião. Mas a gente agora dá uma pausa aqui na nossa sequência musical para trazer informação para você, ouvinte de Guaxupé. Vai acontecer neste final de semana a eleição para conselheiro tutelar suplente. Neste 1º de agosto, a eleição que já foi cancelada no dia que era para acontecer no dia 16 de maio, mas foi cancelada devido à pandemia de Covid-19. Mas a gente vai saber tudo agora, mais detalhes sobre isso, com a Maria Tereza, que é a secretária dos conselhos municipais aqui da cidade, e também saber como que é esse trabalho dos conselheiros, tanto os conselheiros tutelares como os conselheiros tutelares suplentes. Estou aqui recebendo aqui hoje o João Narciso. Maria Tereza, muito bom dia. Bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, João. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco sobre o Conselho Tutelar. Maria Tereza, vamos explicar aí para os ouvintes o que é essa eleição dos conselheiros tutelares suplentes e o que aconteceu, toda essa história, para ela não ter sido realizada no começo do ano. É o seguinte, nós, pela lei federal, o Conselho Tutelar, ele tem a eleição de 4 em 4 anos, sempre no ano subsequente ao ano de eleição do presidente da República. Então, ele acontece em todo o território nacional. E nós também realizamos em 2019, né, como todos os outros municípios. Só que nós, os candidatos nossos, passaram por várias etapas, e para a eleição chegaram apenas 6 candidatos. E o conselho, ele é um colegiado formado de 5 candidatos. Então, ou seja, nós ficamos apenas com suplente. Houve uma desistência de um dos conselheiros, então esse 6º candidato que assumiu. Então nós ficamos completamente sem suplente. Nós precisamos ter o suplente no caso de férias, de alguma licença por doença que eles tenham que afastar, então a gente tem que suprir essa vaga para eles trabalharem sempre em 5 conselhos, num grupo de 5 formando colegiado, porque eles não tomam nenhum conselheiro, depois o João explica aqui direitinho, nenhum conselheiro trabalha sozinho, eles trabalham em colegiado. No caso, os 5, né? Que os 5. Isso. Então, as decisões que eles são autônomos para tomar as decisões deles, não tem interferência de órgão nenhum, eles tomam as decisões deles, mas eles tomam em conjunto. Ele não pode um conselheiro só tomar uma decisão. Então, para isso é necessário que o colegiado esteja completo. Então, tendo em vista que nós não tínhamos suplentes, nós tivemos que pedir autorização para o Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente e para o Ministério Público daqui de Guaxupé, para poder abrir um edital para selecionar suplentes para completar o cargo, o quadro de conselheiros tutelares. E então, em abril, nós fizemos o edital. Eles passaram pela primeira etapa, que foi uma prova de conhecimentos específicos do Estatuto da Criança e Adolescente, e dessa prova, 14 membros foram aprovados. Então, passaram para a etapa da eleição, que deveria ter acontecido em 16 de maio. Mas, devido a mudança de faixa, que foi até para a faixa roxa, né, do Covid-19, então o comitê gestor nos orientou que suspendêssemos, ainda que fosse uma coisa muito necessária, mas que suspendêssemos até tiver uma ocasião melhor, uma situação melhor a pandemia. Então, daí agora, com a autorização do comitê gestor,
o conselho se reuniu e então marcou a reunião para agora, dia 1º de agosto, no próximo domingo. Certo, então. Naquela época a gente já tínhamos o conhecimento de quem seriam os candidatos, que eu vou até fazer, estou com a lista aqui, e eu vou até dizê-los quem são. Que era o Everson Donizete Inocêncio Alves, estão concorrendo também o Lucas Leite Soares Costa, Juliana Aparecida Panucci, Simone da Silva Leite de Jesus, Antônio Carlos Miguel, Michele Rodrigues Oliveira, Nilza Irene Teixeira, Cauã William Inácio da Silva, Priscila Dayana Silva, Luiz Carlos Beltrão, Luciana Buffoni, Cirlei Aparecida Silva, Berenice das Graças Gomes Sampaio e Flávia Chueire Barbosa. Essa lista eu peguei lá da entrada do edital da Prefeitura, o edital número 01/2001 do CMDCA, e todos esses candidatos se mantêm e são eles os que estão concorrendo. Sim, nós temos que fazer uma correção, que agora o candidato de número 1, Everson, é verdade. Ele assinou um termo de desistência, porque ele foi chamado para exercer uma outra função pública, então não pode acumular. Então ele desistiu. Então nós vamos ter apenas 13 candidatos, né, do número 2 ao número 14. Esse Everson que a gente menciona aqui, o Everson Donizete, é o Everson, o vereador que assumiu o lugar do vereador Ari Cardoso, que recentemente faleceu pela Covid-19, correto? Isso, corretamente. Então, vamos recordar, é sempre bom a gente estar atento à função do conselheiro tutelar, qual que é a função do CMDCA aqui na cidade. E eu estou aqui com o João Narciso, que ele é conselheiro tutelar, e vai explicar para a gente um pouco da função do conselheiro tutelar e explicar também como que é a função também do apoio do suplente. Claro, o Conselho Tutelar é um órgão que nasceu recentemente, né, um órgão, podemos dizer que novo, né, nasceu em 1990, com a Lei 8.069, o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, regulamentado, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E o conselheiro tutelar ele tem a função de zelar e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, né, no nosso município ou de alguma criança ou adolescente de Gospé que esteja em outra localidade, sempre somos acionados para resolver essa questão, né. E o caso do conselheiro suplente, ele entra para somar ao colegiado, né, que há um tempo já está com um a menos, por questões de saúde, de afastamento, então é a necessidade de termos todos à disposição para tomarmos as decisões. A gente estava com um conselheiro, né, um suplente, né, então se ocorresse no caso de 2 estarem em disposição, a gente só teria um apenas para substituir, né? Isso, e trabalharíamos com um a menos, né? E aí foi por isso que o CMDCA tomou todas as medidas para que tivesse eleição. Infelizmente, por causa do Covid, precisou adiar um pouco, e o Conselho está aí trabalhando com um a menos, mas, graças a Deus, suprindo a necessidade da cidade, que tem uma alta demanda. O Conselho trabalha bastante aqui na cidade. Gospé tem bastante questão para ser resolvida. Há uma certa má interpretação, algumas vezes, dos conselheiros tutelares, que eles são chamados apenas para ações coercitivas, ações de correção, que geralmente não é assim. O conselheiro não só vem para corrigir, ele vem para apoiar e auxiliar alguma situação de criança e adolescente que necessite. Isso. Na verdade, a maior luta que eu tenho no Conselho Tutelar é mostrar que justamente o contrário, né? O Conselho Tutelar é um órgão que está ali para defender a criança, está ali para lutar pela criança. E geralmente, quando o Conselho é acionado, é uma situação bem complicada, é uma situação que envolve abandono, ou agressão, ou se não, uma festa que foi proibida, que tinha menores envolvidos. Então a gente tem essa visão, né? Quando chega, todo mundo já acha que a gente está ali para punir, mas o Conselho Tutelar não é um órgão punitivo, nós estamos ali pelas crianças, nós estamos para orientação, para resolver, se você tem um problema em casa, a função do Conselho é ir lá, afastar a criança desse problema, até que o problema seja resolvido, para que a criança volte para o seio da família. O Conselho Tutelar nunca quer tirar uma criança de casa.
Todos somos a favor da família, né? A criança tem que ficar com o pai, com a mãe, com os seus responsáveis, né? Mas, infelizmente, quando tem algum problema, quando tem alguma demanda, o conselho tem que atuar até que seja resolvido. O conselho tutelar, eu costumo dizer que o conselho tutelar é um braço, né? A cabeça é o poder judiciário. Nós temos os promotores, os juízes, mas nós somos os que colocam a cara para resolver ali na hora da situação, na hora que está complicada a situação. Entendeu? Mas é a maior luta que eu tenho no conselho, os outros conselheiros, é mostrar que o conselho tutelar está sempre disposto a ajudar. Embora tenha essa função, igual nós comentamos antes, né, que Sim. O pessoal costumava falar, olha, não está fazendo atividade da escola, vamos chamar o conselho, tá para a rua, vou chamar o conselho, entendeu? Então, não é assim. Eles passam medo nas crianças, nos adolescentes, mas sempre que o conselho tutelar chega, a criança, o adolescente tem que ter na cabeça que está chegando ali um amigo, está chegando ali uma pessoa para defender o direito dele e fazer o que for melhor para ele. Certinho, então. Maria Tereza, como vai ser a eleição neste domingo? Quem pode participar e quais são os documentos para participar da eleição? Olha, a eleição acontecerá lá no CRAS, que foi o antigo SESI, a partir das 8 da manhã às 5 da tarde. E nós estamos observando todo o protocolo para o Covid, para evitar aglomeração, tudo. Então, nós teremos 3 portarias para cada um ou seja, o que vai numa sessão não vai encontrar com o outro. Sim, então, para evitar essa aglomeração. E pode votar todo eleitor de Guaxupé, assim, a partir de 16 anos, que tiver o título e que o título esteja em dia. E então ele pode levar um documento de identidade e o título do eleitor. Se por acaso ele não conseguiu naquele momento achar o título de eleitor, se ele não for uma pessoa homônime, não for homônimo, ele pode ir com documento de identidade, porque na listagem que o cartório eleitoral nos passou, ele consta o nome e o número do título. Então, se for desse caso de nome iguais, por exemplo, Maria Aparecida da Silva, que tem um monte, a gente não tem como saber qual delas é, a não ser que ela saiba o número do título dela. Então, se for se você tem um nome muito comum, é recomendável, então, levar o título de eleitor. Sim. E só mesmo os eleitores de Guaxupé. Como de algumas vezes tem pessoas que têm amizade com o pessoal de município próximo, às vezes a pessoa vem para votar achando que pode, mas não, é fechado ao município de Guaxupé. Tanto que, então, reforçando, vai ser como uma eleição normal, porque vocês têm a relação de todos os títulos regularizados aqui na cidade. Sim, tudo funciona como uma eleição normal. Nós temos questão que pode ser impugnado, entendeu? Então, nós até já falamos... Boca de urna, faz impugnação, transporte de eleitor... Como nós já tivemos um caso há uns 2, 3 eleições anteriores, entendeu? Aí tem a impugnação, então é uma coisa totalmente legal. Tanto que o promotor e o juiz acompanham, eles que fazem essa fiscalização, então é como uma eleição municipal mesmo. Costumo até dizer que é uma eleição até mais difícil, porque... nas outras tem mais pessoas e tem um tribunal eleitoral por trás. E esse, então, é a gente ali mesmo, né? Então, mas é tudo transparente e logo em seguida, aí quando encerrar às 5 horas a votação, aí logo em seguida tem um descanso, uma pausa e começa imediatamente a apuração. A apuração também vai ser transmitida via online e os candidatos podem ficar no local da apuração e aí é realizada a apuração para poder ver o candidato, todos os candidatos, que vai ser por número de votos, que eles vão ficar na fila da suplência. Então... serão dos 13 candidatos serão eleitos? Não, eles serão os 13, desde que tenha um voto,
ele será suplente. Certo. E dia 6, eles terão a posse. E os suplentes têm que tomar posse. Aquele que não toma posse, ele é desclassificado. Certo. Então, aí no caso, a gente espera que os 13 compareçam e tome posse os 13. Certo. Entendeu? Porque parece muito, mas acontece que é o seguinte, você chama aí sai de férias, aí você precisa chamar. Às vezes aquele suplente que você chama, naquele momento ele está empregado. Ele não vai sair do emprego dele para ir cobrir um mês de férias no Conselho Tutelar e depois voltar. Não compensa. Então, aí para ele não compensa. Aí ele passa a vez, aí vai para o outro, entendeu? Por isso a gente tem que ter esse número maior de suplentes. Minha mãe me chama. Isso aí, certinho, 10 horas e 53 minutos. A gente está falando aí sobre a eleição dos conselheiros tutelares suplentes, que vai acontecer neste domingo, dia 1º de agosto. Estou recebendo aqui nos estúdios da 87 FMM a Maria Tereza, que ela é secretária municipal de todos os conselhos aqui da cidade, e o João Narciso, que é conselheiro tutelar. João, muito obrigado, é um prazer tê-lo aqui na comunitária de Guaxupé. E eu que agradeço o convite, a oportunidade. O Conselho Tutelar está à disposição. Sempre tiver alguma dúvida, alguma demanda, pode ligar para a gente. Aproveitando a oportunidade aí para mandar um abraço para todo mundo que ficou lá na sede, a conselheira Daniela, a Raquel, nossa secretária, o Francisco, nosso motorista, meus pais, minha avó que está ouvindo, a todos os ouvintes aí da comunitária, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Maria Tereza, é um prazer tê-la aqui nos estúdios do 87. Reforça aí os recados, os horários e a eleição deste domingo. Olha, eu que agradeço a oportunidade, é uma oportunidade muito importante para a comunidade, então nós reforçamos a necessidade de, como cidadão de Guaxupé, comparecer lá na eleição, no SESI, no horário das 8 às 5 horas da tarde, para fazer a escolha desses membros, que são tão importantes para a garantia dos direitos da criança e do adolescente do nosso município. Então, são 13 membros que já passaram, mais uma vez, como eu falei, já passaram por uma etapa de conhecimentos específicos do Estatuto da Criança e Adolescente. Eles estão preparados, então, que a pessoa possa ir lá para poder exercer esse papel de cidadão de Guaxupé. Vai ser muito importante para todos nós da comunidade. Certinho, você quer saber mais a lista, ter ciência da lista dos candidatos, acesse aí a Prefeitura Municipal nas redes sociais, ela já disponibilizou hoje a lista de todos os candidatos. É só procurar aí nas redes sociais, Prefeitura de Guaxupé. A gente continua aí com a sequência musical, esse é o Manhã Livre. Esta você só ouve aqui. Manhã Livre.